Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Bom dia, Amanda, Gabriel, Cauene, Luiz Eduardo, Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia. Nossa, esse bom dia foi legal. Que bom. Todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Essa participação de vocês. Estamos aguardando aí o Felipe. Mais alguém que não está na nossa live no momento? Felipe, me ajudem aí. E o Arthur, né? Então tá ok. Espero que daqui a pouco eles acessem a nossa live e da nossa aula, né? E vamos lá. Bom, vocês assistiram, antes de iniciarmos a nossa live, esse vídeo, né? Os desafios para a cidade do século XXI e questões de direitos autorais. Vocês assistiram antes de nós iniciarmos a nossa live. Então, você já sabe, né, o porquê. E ao assistir esse vídeo, percebemos, então, uma grande situação que envolve os países centrais, que são os desenvolvidos, e os países periféricos, que são os subdesenvolvidos. E aqueles os emergentes, que não estão muito longe da questão dos países periféricos, não. Tá? Até eles ajudam a somar os problemas, porque hoje os empresários, né, estão investindo em países periféricos que, com esse investimento pela qualidade econômica, eles emergem, né, de uma situação para um crescimento aí países emergentes, tá? Aqueles em desenvolvimento. E a falta de infraestrutura acarreta muitos problemas. E essa professora, ela mostrou bem isso aí, né? Essa questão aí da mobilidade, questão da infraestrutura. Então, é assunto lá na página 37 para a página 38, nosso material didático está. Então, é um assunto que vai ser abordado, né, nesse tema aqui, os desafios para a cidade do século XXI, né? Questão do saneamento básico, né? Olha essa imagem, né, gente? Ainda existe muitas cidades, tá, com essa situação, e a questão da mobilidade urbana, né? Essa foto não vai demorar muito, vai ser Congonhas, ou não? Eu estou assim muito adiantado na minha visão aqui em relação a essa foto sobre a nossa cidade. O que vocês acham? Não sei. Não tá tão adiantado, porém tá, tipo, tá indo um pouquinho, eu acho. Eu acho. Nossa, eu preciso de andar na rua, então, gente. Pois é, então aquela montanha de Castro ali, né? Já viu, né? JK, Marechal Floriano, né? São assim as vias, né, de fluxo rápido da nossa cidade, que na verdade, assim, de rápido, tem determinados momentos que a gente, né, a pé, a gente passa na frente de quem está no veículo, né? A questão da mobilidade mesmo, e tudo tem a ver com o que a gente estuda, né, e presencia, né? Porque nós vivemos na cidade, né? E por falar em cidade, de acordo com a nossa proposta, essa atividade envolvendo a página 32 e 33, eu fiz um pedido de envio, tá? Lembrando, né, que já foi postada para vocês aí no nosso grupo de Zap as correções, as atividades estavam pendentes. Quem ainda não conferiu, depois visualize lá e com o tempinho faça a correção. E pedi então para que postasse no grupo atividades dessa página aí, 32 e 33, que à medida que forem me enviando, eu farei o mesmo procedimento que foi feito hoje, que ainda tinha uma atividade pendente para eu recebê-la, e eu recebi hoje essa atividade, aí sim, eu já posso liberar a correção. É assim que a gente trabalha, tá, gente? Vocês trabalham daí, eu trabalho daqui, e vai somando, e vamos chegando aí a nossas participações aí. E por falar em participação, lembrando que eu já recebi do Luiz Fernando e do Luiz Eduardo a imagem da página 32 e 33. Tá? De acordo, então, com a nossa programação de hoje, né, reforço, né, vocês têm que aparecer, tá? Áudio e vídeo, é uma participação avaliada em 100%, áudio e vídeo, tá bom? Então, vamos fazer um convite para quem? Bom, as diferenças nos padrões de urbanização, né? Vai ser o Luiz Fernando
que vai então abrir esse assunto. Ó, já está aí, ao vivo e a cores, legal. Bom, e aí, Luiz, o que você tem a nos dizer sobre esse assunto, as diferenças nos padrões de urbanização? Eu vou ficar entre você e o material didático, tá bom? Tá. Então vamos lá, o que você tem a nos dizer? Então, como você disse, meu tema é as diferenças nos padrões de urbanização. Nessa primeira parte, até o primeiro ponto ali, o texto ele deixa claro para a gente que cada região tem um modo de urbanizado de maneira diferente. Então, a gente pode ver que talvez algum país da América foi urbanizado de uma maneira, o país da África está sendo urbanizado de outro, porque lá ainda não tem 50% de urbanização, de população em locais urbanizados. Então, ele está sendo urbanizado ainda nesse continente. Então, dá para ver essa diferença. Também é importante deixar claro que as regiões com menor extensão territorial, elas são as mais urbanizadas. Ou seja, normalmente, quanto menor o país é, ou o continente, mais urbanizado ele vai ser. Tanto que se a gente olhar no gráfico ali, o último, o da Oceania, a gente consegue ver que ela é bastante urbanizada, apesar de ser um continente novo. É o mais novo que tem, porém, por ter uma pequena extensão, ele é muito urbanizado. Depois disso, a gente também consegue ver que a verticalização de um país ou de uma região e o número de habitantes é o resultado da urbanização. Ou seja, quando uma cidade começa a crescer muito, ela vai começar a subir prédios. Ela não vai crescer tanto assim na horizontal, ela vai crescer também na vertical. Vai ter aqueles prédios enormes, igual tem em cidades grandes aqui do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte. E também é óbvio que a população vai aumentar por causa da busca de trabalho. Agora, a gente consegue ver no gráfico que a América Latina e o Caribe têm uma grande urbanização. Mas, em geral, isso ocorre porque essa área é muito próxima da América do Norte, que tem muito dinheiro, que tem muitas indústrias e muitas empresas que expandem as multinacionais para a América Latina e para o Caribe. Então, eles vão trazendo mais indústrias para cá. Pode dar um exemplo dos Estados Unidos para o Brasil. Os Estados Unidos traz uma multinacional para cá que atrai a, a atenção de quem mora na zona rural e as pessoas vêm trabalhar naquela empresa. Tem vários exemplos, a Coca-Cola, o McDonald's e outras empresas assim. Depois disso, a gente também consegue ver que somente dois continentes não apresentam mais de 50% da população morando em áreas urbanas, que é a África e a Ásia. A África, a gente consegue ver que isso não aconteceu ainda por causa da extensão do continente e também porque lá a industrialização ela está chegando somente agora. E como a gente sabe, já viu na outra apresentação, a urbanização é consequência da industrialização. E quando vai chegando indústrias no local, vai vindo mais pessoas para trabalhar. Então, como essas indústrias só estão chegando lá agora, não começou tão forte ainda a urbanização. E também que lá é um continente grande, então vai ter aquela coisa que eu falei de demorar um pouco mais. Assim como a Ásia, que é um continente enorme. Por isso que não tem os 50% ainda. Isso fica claro e dá para a gente perceber que ela não possui 50% da população urbana por causa da sua grande extensão e número de habitantes. E também lá tem aquele apoio à agricultura, tudo isso. Então, às vezes, algumas pessoas ainda ficam no campo. E agora, eu vou chamar a atenção para as últimas linhas ali desse primeiro parágrafo. E é o que eu falei antes da América Latina com a América do Norte, a chegada das multinacionais. Está escrito ali.
A urbanização na América Latina, com taxa de 80%, já corresponde aos níveis de urbanização da América do Norte e de países europeus. Eu não dei muito foco à Europa ainda, mas agora eu vou chegar nela. A Europa, ela tem um grande nível de urbanização também, por causa que antes a Europa era um dos locais mais ricos do mundo. Mas aí aconteceu os fatores de guerra e foi descendo um pouco essa riqueza. Tanto que foi nessa hora que os Estados Unidos da América do Norte que cresceu. Então, a Europa também foi o berço da industrialização. Por isso que foi chegando mais pessoas lá. Tanto que a gente vê que teve um salto enorme em 1970 no gráfico da Europa. Então, a gente vê que lá foi o berço da industrialização, vai chegar mais pessoas e a urbanização lá. Agora, no segundo parágrafo, eles voltam naquilo que eu já falei, da África e da Ásia não ter os 50% da população urbana, que é o que eu já falei. Tem previsões para passar os 50%, porque é óbvio, normalmente as regiões vão passar esses 50%, porque tudo só tende a ter mais indústrias e etc. Só se acontecer um imprevisto muito grande para não ocorrer isso. Aí, lá está falando que as previsões de que nas próximas décadas essas duas regiões apresentem taxas de urbanização elevadas. E no caso da África, os níveis da urbanização ainda são inferiores a 30% em alguns países, que é o que eu falei, a industrialização ainda está chegando lá, mas com certeza quando chegar, a taxa desses países, que são Etiópia, Burkina Faso e Uganda, vão aumentar. A tendência é só aumentar. Agora, chamar atenção na outra página, no Você Sabia. E nesse finalzinho ali da página passada, a gente pincelou um pouco mais da África. Agora vai dar para ver da Ásia. E ela, igual eu falei, apresenta índices menores de urbanização, mas é porque a região ela tem uma extensão muito grande e número de pessoas. Então, isso tende a demorar um pouco mais. Apesar de que chegam muitas multinacionais lá, porque a mão de obra é barata e não tem tantas leis ambientais. Então, a tendência, igual eu falei, só vai aumentar. Em números absolutos, essa população é quase o dobro do número de pessoas que vivem em cidades na América Latina e na África juntas. Então, dá para perceber o tanto de gente que vive na Ásia. Fica muito claro. Agora, o último parágrafo deixa lá que em 1950, 12 das 30 maiores cidades do mundo estavam localizadas na Europa e apenas 7 estavam na África. Hoje em dia, as grandes cidades do mundo estão concentradas na Ásia e estimativas indicam que em 2030, mais da metade da população urbana do mundo será asiática, porque o país tem uma grande extensão. Com a urbanização lá, tem tudo para que mais pessoas migrem. E foi esse o meu trabalho. Ok. Então, Luiz, você percebeu pela sua apresentação, de acordo com a informação que o nosso material trouxe, que a urbanização, aliás, que a industrialização foi a responsável pela urbanização. Como você mesmo falou. Nos países desenvolvidos, né, o processo começou em primeiro passo aí, né, lá na Europa, a Revolução Industrial, e depois uma sequência para os demais países da Europa, e nessa intenção de expandir cada vez mais esse lucro, esse mercado consumidor, a exploração da matéria-prima, né, aí vem a questão ambiental, chegar nos países periféricos que são subdesenvolvidos e que, com essa chegada, alguns desses subdesenvolvidos estão no processo em desenvolvimento, que são os países emergentes que a gente sempre está mencionando, né, a diferença entre um e outro. Então, por aí você percebeu, e os seus colegas também devem ter percebido, o quanto que a indústria foi a grande responsável por
toda essa gigantesca transformação no nosso espaço geográfico, que é aquilo que nós aprendemos lá no sexto ano, né, de início, o espaço natural para o espaço geográfico, o cultural, o humanizado, e nisso muito nos preocupa hoje, foi até a aula, né, anterior à nossa live, foi do vídeo, quando se fala da questão da mobilidade, quando se fala da questão do saneamento, infraestrutura. Então, você, assim, realmente nos mostrou o quanto que a indústria ela é necessária, ponto positivo, geração de trabalho, mas o negativo está na questão da exploração da matéria-prima, do espaço, das consequências, né, que tudo isso causa. Importante deixar claro que a urbanização, que é uma consequência da industrialização, nem sempre é algo tão positivo assim para uma região, porque Sim. ela pode trazer problemas de saneamento, pode trazer problemas de infraestrutura, por causa da grande aglomeração de pessoas naquele lugar. E no vídeo que você assistiu, em poucas palavras, o que você percebeu de todas essas consequências aí mostradas por esse vídeo anterior à nossa live aí, que vocês assistiram? Então, eu consegui entender que esses grandes problemas que acontecem normalmente ocorrem nos países periféricos que estão começando a sua industrialização agora, porque os países que foram urbanizados antes, eles já estavam desenvolvendo a indústria junto com a chegada de novas pessoas. Então, eles estavam de maneira organizada. Já os países da África, que está acontecendo agora a urbanização, eles não estão prontos para receber aquele tanto de gente. Então, chegou uma indústria lá, todo mundo já quer migrar para aquela cidade e ocorre aquele aglomerado, surgem as periferias, surgem os problemas e vai acontecendo isso. Ok. Muito bom, muito boa a sua observação, sua explicação sobre essa questão da urbanização em função da industrialização, que é um processo que foi acontecendo de modo natural e independente da região estar preparada ou não, no caso dos países periféricos, né, e causando todas essas situações que geram questão, muitas vezes, problemas sociais, problemas econômicos, até questão política, envolve isso tudo aí, porque tem os interesses, né, mas não vamos entrar nessa parte, não. Mas, ok, dá um bom dia aqui para quem entrou logo após aí todo o nosso início, o Arthur, Felipe, bom dia a vocês, tá? Que bom que vocês chegaram. Bom dia. E estamos aí, tá, para vocês, então, estarem aí participando. Luiz Fernando, eu tenho aqui uma perguntinha aqui. Gostaria que o pessoal visualizasse, então, o nosso material didático. Então, nós temos aí, né, o primeiro parágrafo e o segundo. Isso lá na página 33. Mas eu quero explorar o segundo parágrafo. Gostaria que ficassem atentos, então, ao segundo parágrafo, e dando uma síntese, né, no que o Luiz Fernando apresentou sobre as diferenças nos padrões de urbanização. Então, o que está bem claro aí? Que a existência das diferenças nos padrões de urbanização, né, que tem a ver com o nível e a velocidade das taxas de urbanização e também do crescimento urbano. Aí você citou muito bem, Luiz, a questão em termos de exemplo aí, relacionada à América Latina, que é a mais urbanizada, né, ou seja, 80% da população mora na cidade, a gente percebe isso no gráfico aí, enquanto que a Ásia e a África, como a indústria chegou tardia, como você falou, menos 50% da população reside em áreas urbanas. Mas ambas regiões são constituídas, né, por países em desenvolvimento, né, no caso é a África e a Ásia. E aí no gráfico, eu gostaria até que vocês observassem bem o gráfico aí, usando África, em 1950, e a projeção para 2050. Então, só em 2050 que ela vai ultrapassar os 50% da população urbana, né? A Ásia, pela projeção em 2050, avança mais um pouco. A Europa, né, por
foi lá o berço de todo esse processo de industrialização. Desde 1950 já estava acima de 50%, projeção para 2050 em torno aí dos 82%, 83% de urbanização, que a gente está até na Europa, ainda não está assim, 100% urbanizado as regiões, né? Ainda existem, né, pessoas no campo ainda, e o campo ainda é, né, o meio produtivo, né, gente, para abastecer a cidade, a gente pode esquecer disso. E se não tiver ninguém na zona rural, o que nós vamos alimentar? Vamos pensar nisso também. Com relação à América e América Latina e o Caribe, que é a região da América Central, né, América Latina e América Central, 1950, menos de 50% a urbanização, e já a projeção para 2050, acima de 80%. América do Norte, né, onde está localizado aí, Estados Unidos, sem comentários, né, muito desenvolvimento gigantesco, tá? Mas também o campo, né, tem lá o pessoal no campo ainda, mas a projeção para 2050, quase 90%, e a Oceania já começou assim, por se tratar, né, de um continente novíssimo, a história lá começa por volta de 1700 para frente, então é uma região que já pegou um processo de industrialização bastante avançado na Europa, que é o antigo mundo. E lembrando que a Oceania foi colonizada pelos ingleses, franceses, então já chegaram lá e já levando tudo, né, para o crescimento da localidade. Ao contrário, na América, que é o novo mundo, né, Brasil, enquanto a família real, enquanto o Brasil Império ainda o momento em que vivenciamos, Brasil Império, o desenvolvimento industrial que foi impedido de acontecer, né? Porque Portugal entendia que o Brasil tinha que fornecer matéria-prima e não tecnologia. Então, no nosso país, o desenvolvimento industrial foi muito tardio em função do meio político que vivenciamos em épocas passadas. Aí entra a questão política também, né? Como falei para vocês aí bem rapidamente. Luiz, eu tenho aqui, deixa eu ver como é que você está aqui. Isso, você está ainda ao vivo aí, áudio, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você direcionasse a um dos colegas presentes. Então, temos Amanda, Arthur, Felipe, Gabriel, Cauene, Luiz Eduardo. Eu vou fazer pergunta e você vai direcionar o colega, você escolhe. E outra coisa, vamos lá. As perguntas estão relacionadas, então, a quem você escolher, o colega vai ter que pegar o segundo parágrafo da página 33 para poder responder. É o que eu estou visualizando aí para vocês. Então, Luiz e os demais, a pergunta é, você quer direcionar essa pergunta a quem? Que eu vou fazer a leitura dela agora. Pode ser para o Luiz Eduardo, eu acho que ele Eduardo? vai responder. Então vamos lá, então. Luiz Eduardo, parece para você. De acordo com o texto e com a explicação do Luiz Fernando, quais são as previsões nas próximas décadas para essas duas regiões aí, que é a África e a Ásia? As previsões é que as taxas de urbanização sejam mais elevadas a partir das próximas décadas. Ok, então tá bom. O próprio gráfico, né, nos informa devido aí às projeções até 2050. Muito bem, vamos lá então. Luiz Fernando, você vai direcionar agora a segunda pergunta para quem? Para Cauene. Cauene? Então vamos lá. Cauene, agora é sua vez aí. Vamos ver. Cauene. Vamos lá, Cauene. Continuando a sequência desse último parágrafo da página 33. Quais países africanos com nível de urbanização ainda inferiores a 30%? Quais que são os países africanos que estão aí com apenas a urbanização ainda é inferior a 30%? Poucas pessoas morando na cidade. Na Etiópia, Burkina Faso e Uganda.
Ok, respondida a questão. Luiz Fernando, de novo, vamos lá. Vamos lá, Luiz Fernando. Aqui. Luiz Fernando, você quer que a terceira pergunta seja respondida por quem? Pode ser pelo Gabriel Antônio. Gabriel Antônio? Vamos lá, Gabriel. Por que a África do Sul possui mais de 60% residindo em áreas urbanas? Em decorrência dos processos de industrialização vivenciando pelo país após a Segunda Guerra. Então, diante dessa resposta do Gabriel, Luiz Fernando, você quer comentar a questão da África do Sul em relação aos países mencionados pela Cauene? Você já falou, mas eu só estou querendo que você, poucas palavras, comente novamente. Essa diferença aí, como o texto fala, né? Temos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos dentro do próprio continente que é subdesenvolvido. Então, essa parte da África do Sul, ela pode ser, tem várias razões para ela ser mais urbanizada, tanto pela chegada de indústrias, que foi um pouco mais recente, e também pelos fatores da Segunda Guerra, que essa parte ela não esteve tão no meio e tão perto da Europa, assim como as outras, para ser tão afetada pela Segunda Guerra como aquelas foram. Então, essa parte do continente conseguiu se manter mais tranquila, pode-se dizer assim, na Segunda Guerra, se estabilizou e foi conseguindo se desenvolver, enquanto as outras sofreram um atraso. Ok, até tem uma questão política, uma questão racial, existe uma série de coisas que se a gente for adentrar nisso aí, a gente não avança, mas já foi dado o entendimento. Ok, e lá no nosso material didático, você mencionou bem aí a respeito desse você sabia, e esse você sabia, nós temos uma situação aí de inverso, né, de aumento de população, né, tanto que tem uma parte lá que fala a respeito dos países, o que se explica em população de grande em países que se tornam populosos. E no segundo parágrafo você até mencionou a questão de 1950, né, a 30 maior cidade da Europa, e apenas nessa mesma época, enquanto a Europa tinha 30, a Ásia tinha 7. E com todo esse mudanças, avanços, crescimentos, o texto nos diz que atualmente as grandes cidades do mundo vão se concentrar na Ásia, de acordo com a projeção de 2030, e a Europa vai acontecer o inverso. Nesse gráfico, a gente percebe então a questão, né, da Oceania, né, classificada como novíssimo mundo na sua história, né? Então a Oceania já chegou a ser colonizada e toda a movimentação econômica já numa era bem moderna, né, de produção. Ao contrário da Ásia, né, do processo de evolução, a Europa foi o pontapé inicial de tudo aí. A tendência é diminuir essa questão do desenvolvimento como era no passado, porque a tendência é espalharem, né, multinacionais nos países periféricos ou nos países emergentes, para explorar a mão de obra, explorar recursos naturais, mas, ao mesmo tempo, como o Luiz falou, a questão das políticas ambientais deixam muito a desejar. E a gente vai falar disso mais para frente. Ok. Dando sequência aí, Gabriel, você vai falar, você, né, vai mencionar para nós. Luiz, ok. Gabriel, agora é a sua vez, tá? Pode, né, aparecer aí, a sua participação tem 100%. O seu assunto agora é as megacidades. Bem rapidamente, o que você preparou para nós aí? Bom, megacidades são aquela cidade que tem população maior que 10 milhões de habitantes. Sim. E também as megacidades pode ser também uma única cidade, mas pode ser duas ou mais. A maior da cidade, pelo que eu vi no texto, é Tóquio.
possuindo abrigar 38 milhões de habitantes. E hoje em dia também tem 37 megacidades sendo muito, tipo, já tendo bastante população nos países, tipo, mais desenvolvidos. E esses países mais desenvolvidos estão sendo mais destacado no sul da Ásia. Aí no gráfico abaixo está mostrando cidades que estão tendo grandes quantidades de população. Tem alguma cidade que chama a sua atenção nesse gráfico? Está Chamou. bem próximo de você? São Paulo. Ah, ok. De todas as que estão aí, com certeza São Paulo é a mais próxima que está no nosso país, né? E as demais, como você falou, a maior parte estão aí no sul da Ásia. Bom, vamos ver o que você pode me dizer rapidamente, assim, em termos de localização. Você sabendo, você pode me responder. Tóquio. Em qual continente você acha que está localizado Tóquio? Asiático. Asiático, ok. Nova Delhi. Responde ou passa? Passo. Xangai. Responde Asiático. ou passa? Oi? Asiático. Asiático. São Paulo, se você passar, eu vou ficar preocupado. Responde ou passa, São Paulo? América do Sul. Opa. Mumbai. Passo. Cidade do México. América Central. Opa. América do... América Central. Não, sobe mais um pouquinho aí. América do... Norte. Isso. Pequim. Qual é o continente? Responde ou passa? Passo. Osaka. Asiático. Asiático, né? Osaka tem a ver com o Japão, tá? Cairo. Passo. Nova York. América do Norte. Isso, ok. Bom, a questão da localização de cada cidade e continente, não tem problema quando não souber. O importante é a gente saber que o que está mais próximo da gente, São Paulo, está no nosso continente, né? E os demais a gente vai absorvendo aí com o tempo aí dos nossos estudos. Bom, então, Gabriel, daqui a pouco você vai escolher para mim, tá? Aqueles que vão responder, visualizando essa informação que está aí na tela aí. Mas, a princípio, o que você diz tem a ver com a questão da organização das Nações Unidas, tá? Que define, né, que toda megacidade possui um contingente acima de 10 milhões de habitantes, como você falou, e que isso pode, essa população pode ser numa única cidade, duas ou até mais, e isso faz acontecer essa palavrinha que está grifada, conurbação, né? Que é quando as cidades, uma cola na outra, formam então aí as megacidades. Vou arriscar uma pergunta aqui. Gabriel, tem alguma cidade bem próximo de nós e podemos dizer que uma ligou a outra e somando elas se transformarem em megacidades porque uma está colada à outra? Exemplo, eu atravesso a rua, já estou numa outra cidade. Você sabe, você tem informação disso aí para nós, aqui, muito próximo de nós? Ou quem quiser ajudar o Gabriel, tá livre, pode ajudar. Eu sei que os Estados Unidos e o Canadá é assim. Nós vamos chegar nessa parte daqui a pouco, mas eu digo assim, na nossa região aqui, o Felipe. Belo Horizonte. Opa, Cauene, Belo Horizonte, tem mais. Elas estão ligadas, praticamente. Você sai de uma rua... Betim, Lima, Belo Horizonte. Peraí, repete, Luiz, eu não entendi. Belo Horizonte é? Devem ser cidades tipo Betim, Nova Lima, Belo Horizonte, essas ligadas. Ok, então é isso aí. Esse é o exemplo que eu queria chegar, né?
Betim, Contagem e Belo Horizonte, elas estão assim, praticamente assim, ligadas, né? Cresceu tanto a cidade que não existe praticamente assim, a parte rural, é só a parte urbana. Então, elas se ligaram. Tá? Então, tem exemplos, né, que você está numa rua, você sai de um passeio e passa para o outro, já sai de Betim e vai para Belo Horizonte, ou de Betim e Contagem. Então, quem não conhece essas três cidades, acha que está dentro de Belo Horizonte o tempo todo, e já está em Betim ou em Contagem. Isso é um exemplo de megacidade, né, que também é exemplo de conurbação, tá? É um contingente populacional muito grande ao somar os limites de uma cidade a outra, no caso de Betim, Belo Horizonte e Contagem. Bom, de acordo então com essas informações, Gabriel, você vai escolher para mim um colega seu aí para responder uma pergunta que está dentro desse assunto aqui, que está sendo visualizado. Quem que você escolhe, Gabriel, dessa listinha aqui que nós temos aqui? Eu vou escolher o Luiz Fernandes. Luiz Fernando, então vamos para a pergunta. Qual é o exemplo da maior cidade do mundo? Tóquio. Tóquio. Ok, resposta rápida, é isso aí. Gabriel, escolha mais um para nós nessa listinha aqui. Vai responder a próxima pergunta. Felipe. Felipe? Então vamos ao Felipe. Felipe, agora é você. O Gabriel quer que você responda a seguinte pergunta de acordo com o texto. Se parte da Ásia localizam as 37 megacidades em países em desenvolvimento. Dá para repetir? Porque o meu travou aqui o áudio. Tá, vamos lá repetir. O Gabriel gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Em que parte da Ásia localizam as 37 megacidades em países em desenvolvimento? Com destaque para o sul e o sudeste asiático. Ok. Então, de acordo com o gráfico, é o que nos mostra realmente essa sua resposta, o sul e o sudeste asiático, né? Como temos aí Tóquio no Japão, Nova Delhi na Índia, Xangai na China, Mumbai já está lá nessa região também aí da Índia, Pequim na China, Osaka na região do Japão, ok. Cairo, já África, Nova York, América, ok. Vamos lá então agora para Gabriel. Agora você escolhe mais um colega aí. Escolhe que ainda não falou ainda, para a gente ter uma participação. Quem que não participou ainda? Arthur. Isso, vamos lá para o Arthur aí. Manda agora uma... aliás, eu que vou fazer a pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Arthur, ok? Tá, né? Então, vamos lá. A pergunta que o Gabriel quer que você responda sobre o assunto que ele trabalhou é: de acordo com o GAN, as 10 maiores megacidades do mundo em milhões de habitantes, 2015, qual é a posição da cidade de São Paulo de acordo com o gráfico? O que você visualiza em termos de posição em milhões de habitantes? Ele está em quarto lugar. Matematicamente falando, seria qual a posição que ela ocupa aí? Ele está em quarto lugar. Não entendi. Repita, por favor. Ele está em quarto lugar dos países em 2015 com maiores habitantes. Ok. Então, São Paulo ocupa a quarta posição. Vocês podem falar em conjunto aí. Nova York ocupa qual posição? Nova York está em último. Sim, mas em termos de número seria... 11ª posição. Décima posição. Pequim. Qual é a posição? Sétima posição. Xangai? Xangai terceiro. Bom, então a matemática está funcionando. Legal. E por falar em matemática funcionando, na nossa sequência, o próximo assunto é com você, Cauê. Qual que é o título do seu assunto aí, que você está visualizando aí? A macrocefalia. Ok. Bom, o que você pode nos dizer a respeito desse assunto
Ah, muito bem, estou te visualizando. Só um detalhe que é a respeito do Gabriel, que ele não apareceu porque você ainda continua sem a câmera do seu celular funcionando, Gabriel, é isso? Uhum. Então, ok. Tá. Então tá bom. Então vamos lá, Cauene, qual é o seu recado aí para esse assunto? O que você nos diz? Que a concentração excessiva da população é, é o desenvolvimento em um único centro urbano, em detrimento de outras áreas e denominada macrocefalia. Cidades como São Paulo, Cidade do México, Caracas, Lima, Tóquio, Malina, Seu e Cairo são alguns exemplos. Aí eu fiz um resuminho aqui também. A macrocefalia urbana é um fenômeno que consiste na existência de uma rede de centros urbanos muito desequilibrada em quantidade de população em países, estados ou regiões, ou seja, uma rede onde há grandes cidades e faltam cidades de média dimensão. A macrocefalia é um problema frequente nas grandes metrópoles do mundo. Esse conceito está associado ao crescimento desordenado das cidades. Assim, podemos dizer que a macrocefalia é o processo de crescimento urbano que se estrutura e condições dignas de vida decorrente do aumento do número de habitantes de uma cidade, causando pela migração. Assim, a macrocefalia é marcada pela concentração de uma população num espaço limitado e sem infraestrutura. Ok. Então você acabou de nos mencionar que há uma consequência desse crescimento desordenado da população em um espaço que é aquilo que a gente assistiu, né, no vídeo anteriormente, antes de nós iniciarmos a nossa live. Tanto que eu até postei no grupo o momento que a gente estava exibindo o vídeo, e lá tem o título do vídeo, tá? Que só vocês voltarem lá no Google, lá, no YouTube, acho então o vídeo, de acordo com a imagem que eu enviei para vocês. O título é Os Desafios para as Cidades no Século XXI. Então, quem não tem a oportunidade de assistir, quem acessou mais tarde, tendo um tempinho, 7 minutos, dá para entender bem toda essa problemática dos desafios em função da questão dessa macrocefalia que acontece em algumas cidades em função da chegada da indústria, como o Luiz Fernando bem falou no início. Bom, e nós temos, né, essa visão lá na página 35 da Cidade do México, onde menciona, né, a questão lá dos 21 milhões de habitantes, sendo que 16% estão aí dentro desse processo de concentração, aglomeração populacional nas megacidades, ocorrendo o fenômeno da macrocefalia. Então, de acordo com o que a Cauene nos diz, né, é uma grande concentração de população em um único centro urbano, enquanto outros não apresentam a mesma característica, mas isso tudo em função das questões de oportunidade gerada pelo processo de industrialização, né? Então, isso é uma característica comum e normal, embora traz consequências. Cauene, na nossa listinha aqui que você está visualizando, quem que você escolhe para responder a pergunta que eu vou fazer a leitura dela aqui, dentro do assunto que você mencionou? Okay? Acabou de sair. Amanda, toda vez que vai responder, coloca. Ela sai. Pode que ela tá saindo de propósito, tá ligado? Pra ela não precisar responder nenhuma. Bom, vamos ver se ela consegue voltar, né? Assim que ela voltar, gente, quem estiver apresentando, assim que ela voltar, eu der a oportunidade de fazer pergunta, vão escolher ela, tá bom? Bom, Cauene, a Amanda saiu. Vamos lá, quem que você quer? Quem menos falou até agora? Pode ser o Luiz Eduardo. Mas alguém saiu, além da Amanda? Gabriel. Gabriel Antônio. Gabriel Antônio. O Gabriel não está mais. Vamos lá então. Quem que você escolheu, Cauene? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, tá. Luiz Eduardo, então é a sua vez de responder a pergunta de acordo com o texto aí, né? Quais são os exemplos das cidades
com grande concentração populacional, de acordo com o texto e que a Cauene mencionou para nós aí? São cidades como São Paulo, Cidade do México, Caracas, Lima, Tóquio, Manila, Seul e Cairo. Tá, então agora eu vou intensificar a pergunta, vamos ver se você consegue, responde ou passa, tá? Responde ou passa, mesma coisa que eu fiz com o Gabriel. São Paulo, qual é o país? Brasil, Brasil. Cidade do México, tem qual país? México, México. Caracas, tem qual país? Responde ou passa? eu Caracas, posso tentar arriscar. então vamos lá. México também? Não. Caracas, alguém arrisca? Já que ele arriscou, alguém quer arriscar? Caracas? Honduras, né, não? Ainda não. Caracas? Ai, calma que eu Peru? sabia, tô tentando lembrar. Oi? Tô tentando lembrar, eu sabia. Ah, tá. Bom, bom, quem lembrar pode mencionar. Na sequência, É Venezuela, né, não? Venezuela ou Equador, é um dos dois. Felipe, Acho que é Venezuela. Venezuela, tá? Isso aí, Luiz Fernando. Vamos exercitar a mente aí. Ainda, Luiz Eduardo, Lima, qual é o país? Lima, mano, tava na minha boca agora. Eu já tava pronto pra Aquela falar. arte que a gente come no Natal, sei lá, em Lima é Peru, Peru. Muito bem. Luiz Eduardo, Tóquio. Isso é muito difícil. Japão, Isso. Agora, esse eu acho que vocês aí vão ficar na dúvida, né? isso que eu sei. Manila. Eu sei. Pode falar? eu passo pra você então, Luiz. É Filipinas. Ok. Seul. Luiz Eduardo. Seul. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Ok. Quem que falou? Luiz Fernando, né? Ok. E Cairo. Egito. Egito, né? Ok. Participação coletiva, isso é legal. Então vamos lá. Por falar em legal e participação coletiva, Cauene, escolha para nós mais um para a próxima pergunta. A Amanda chegou. Amada. Cauene, pode ser a Amanda? Pode. Pode, não, nós estamos pensando igual, hein? Que legal. Amanda, vamos lá? Na pergunta? Vamos. Vamos lá. De acordo com o texto que está sendo exibido aí na tela, né, a Cauene pediu para eu te perguntar o seguinte: quais são as vantagens para as megacidades do mundo em desenvolvimento abrigar grande parte da indústria? Está na macrocefalia? Macrocefalia. E a resposta você vai conseguir lá nesse primeiro parágrafo, na 8ª linha, me parece. Na 8ª linha você consegue a resposta. Eu vou perguntar de novo. Quais são as vantagens para as megacidades do mundo em desenvolvimento abrigar grande parte da indústria? A megacidade do mundo em desenvolvimento, invariavelmente, abriga uma grande parte da indústria de seu país, proporcionando emprego para milhares de pessoas, mas privando as cidades menores de uma base econômica adequada. Ok, então você deu a resposta, assim, você avançou um pouquinho, mas o objetivo é entender que a vantagem está aí, né, na questão do emprego. Mas sempre, né, temos o positivo e o negativo, a vantagem e a desvantagem. Você falou a vantagem. Cauene, escolha alguém aí para falar para nós a desvantagem, que será a próxima pergunta. Quem que você quer escolher, Cauene? Pode ser o Felipe. Felipe está... A desvantagem é... Felipe, se você puder aparecer, vai ser legal, porque você tem a câmera aí, né? Então vamos já, daqui a pouco também tem que você estar apresentando, né? Vamos lá para a pergunta, então, que a Cauene pediu para eu te fazer. A Cauene pediu, então eu vou fazer, tá? Qual é o reflexo para cidades menores? Priva cidades menores de uma base econômica adequada. Ok, então volto de novo essa resposta. Vou perguntar de novo. Qual é o reflexo para cidades menores dessa questão aí, né, da geração de empregos? Priva cidades menores de uma base econômica adequada. Exatamente. Você entendeu essa resposta que você me deu? Quando fala que
que priva as cidades menores de uma base econômica adequada? O que você Sim. entendeu? Eu entendi que por todo mundo tá indo para outras cidades que tá gerando emprego, a cidade menor vai ficar sem economia, porque não tem, praticamente lá não tem emprego e nem ninguém para trabalhar. Exatamente. Então, hoje, a tendência é a descentralização das atividades industriais. Porque antes, tudo é concentrado nos grandes centros. Aí perceberam que essa grande concentração nos grandes centros estavam causando, então, a conurbação, a macrocefalia, ou seja, muita gente num lugar só e nem sempre esse montão de gente em um lugar só, a localidade está com infraestrutura preparada para atender a todas as demandas, na questão saneamento, saúde, educação, uma série de coisas que fazem parte da qualidade de vida, né? Ok, você entendeu bem essa questão aí. Muito bem. Então, na nossa sequência, nós temos agora Amanda, né? Amanda, o seu assunto está de acordo, então, aí com o próximo tema, as metrópoles e as megalópolis. Nós temos aí, né, uma imagem mostrando aí a residência aí dos presidentes, né, que assumem o poder norte-americano. E falei norte-americano, nós temos aí uma parte litorânea dos Estados Unidos, ao leste, que mostra aí como que formam as megalópolis, né? Tem até aí umas siglas, né? Nós vamos entender isso então com a nossa próxima apresentadora aí, que é Amanda. Amanda, então agora é com você. Você pode aparecer, tá bom? Se possível. Diferença entre metrópole e megalópole. Enquanto a metrópole é uma grande cidade, a megalópole é a aglomeração de várias metrópoles, e essa aglomeração ocorre a partir do fenômeno da conurbação. Esse é o contexto dos aglomerados urbanos, da complexidade espacial e social. Tá. Então, o que você entendeu, assim, sintetizando? Metrópole e megalópole. Metrópole seria o quê? Uma grande cidade, não é isso? E a megalópole seria o quê? A união dessas grandes cidades? É isso que você entendeu? Tá. Esse mapa que está sendo visualizado agora aí, o que você entende ao vê-lo? Qual é a informação que passa para você? Que é uma formação. Não entendi. Repita para nós, por favor. É uma formação de megalópole, no caso. Ok. Agora me diga, quando se fala megalópole, Bosch, você entende que quer dizer o que visualizando o mapinha aí? Repete de novo, Wander. Quando o mapa mostra para nós aí, né, essa informação aí, o título, megalópole de Bosch, nos Estados Unidos. Você entende que esse Bosch, esse Wash, refere-se a quais cidades que começa e termina a união das cidades? Wander, eu não sei. Você não entendeu? Não. Tá. Olha, vamos lá, pessoal. Quem já entendeu, vai confirmar o que eu vou dizer. Olha para mim, a primeira cidade que aparece lá na parte superior do mapinha, bem ao norte. Qual é a cidade? Boston. Vocês vão ler do jeito que vocês entenderem como se pronuncia. Depois de Boston, o que vem? Washington. Opa! Não, calma. É lá de baixo ou é logo embaixo? Não, bem ao norte. Vamos descendo agora. Boston. Providence. Depois. Hartford. Próxima. Long Island. Próxima. Patterson. Próxima. Newark. Próxima. Filadélfia. Próxima. Não, peraí, nós esqueceu do New Bruce, que é um que tem ali. Sim. Abaixo de Long Beach. É verdade. Nós esquecemos dois, na verdade. Não tem Nova York. Tem Nova York, Long Beach.
É New Brunswick. Filadélfia, e vamos descendo mais um pouquinho, até chegar em... Baltimore, Baltimore Washington. e Washington. Então, vocês perceberam, vocês, né, e a Amanda também, o que é uma megalópole? São as cidades que se expandem, né, através do processo da macrocefalia, uma grande concentração populacional, elas vão se unindo. É um caso, né, bem próximo de nós, Betim, Contagem, Belo Horizonte, que a gente citou na apresentação anterior. Então, esse aglomerado populacional faz com que elas vão se interligando, formando, então, através da macrocefalia, uma conurbação chamada, formando as megacidades, que vão ser classificadas como megalópolis através de siglas, né? Então, BOS começa em Boston e WASH termina em Washington. Então, quando falar, né, megalópole de Washington, começa numa cidade e vai passando por todas que estão fazendo essa formação dessas megacidades. E de acordo com a legenda, vocês têm então os limites, né? Quanto maior o círculo, maior é o número, né, populacional localizado nessa região chamada de megalópole. Ok. Amanda, ainda está? Oi. Escolhe um aluno para que ele possa responder a primeira pergunta da sua parte aí. Felipe. Felipe, então vamos lá, Felipe. A pergunta é de acordo com o assunto trabalhado aqui agora, tá? Mas antes do Felipe responder, bem sintetizado, o que a Amanda nos falou, né, a respeito das megalópolis. Como já exemplifiquei aí para vocês, né, são as megacidades. O que seriam essas megacidades? Conjunto de áreas metropolitanas, lógico, formada por um aglomerado populacional que faz surgir esse fenômeno aí. E que se conurbulam, vão ficando conurbadas fisicamente, tá? E tudo isso em função do quê? De um fluxo populacional, né? Não só populacional, como também mercadorias, as pessoas, e também precisa-se ter a mobilidade urbana, que seria, então, aí, a infraestrutura voltada para o transporte, o comércio, aí vem educação, saúde, que é um assunto que daqui a pouco a gente vai mencionar, nos próximos aí que vão dar sequência à participação. Vamos lá, então. A pergunta, então, para o Felipe, dentro desse assunto, pergunta é, Felipe, qual foi a primeira a receber a denominação de megalópole Bosch Washington? Deixa eu ver aqui. Qual foi a região? Está aí na quarta linha. A região nordeste dos Estados Unidos. Ok. Respondida a pergunta. Amanda, escolha mais um, por favor. Arthur. Arthur? Vamos lá, Arthur, para a sua vez. Quais as metrópoles que formam a megalópole Bosch Washington? Essa nós já falamos, né? Já foi respondido, né? Vou passar para a próxima, tá? Ainda Arthur. Qual é o destaque da Bosch Washington, de acordo aí com a minha pergunta? O que destaca na megalópole de Bosch Washington, de acordo com o texto aí? Aí, terceira, penúltima linha. Essas metrópoles têm destaque para Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington. Se destaca pela forte presença da atividade econômica e influência política. Uma vez que o centro do governo dos Estados Unidos localiza-se nessa região. Ok. Bom, então vocês estão percebendo a importância dessa organização, e até na página 36 nós temos então aquilo que eu quero chamar a atenção de vocês, que não é só a megalópole Bosch Washington. Aí na terceira linha nós temos uma outra megalópole chamada Spitz. E aí a pergunta então vai ser para quem, Amanda? De acordo com essa outra megalópole, quem que eu vou perguntar? Você vai escolher. Amanda, quem seria o próximo aluno a responder? Cauene. Cauene? Então vamos lá, Cauene. A pergunta, de acordo com essa parte aqui do texto. Cauene, quais
são as metrópoles que formam as megalópolis de Chip-Pits, de acordo com o texto aí. Você repete para mim? Quais são as cidades que formam a megalópole Chip-Pits? Peraí, tô procurando. Na página 36, no primeiro parágrafo. Quais são as megalópolis que formam? Quais são as cidades que formam a megalópole Chip-Pits? Está aí na página 36, primeiro parágrafo. Formada pela cidade de Chicago, Freiburg, Cleveland e Detroit. Ok, então Chicago, Pittsburgh, Cleveland e Detroit formam então essa outra megalópole. Ok, mais uma, né? E agora eu vou escolher uma única aleatória, tá? Para me responder. Em qual país está localizado a maior megalópole do mundo, Felipe? De acordo com o texto. Qual que é a pergunta? Vamos lá. Em qual país está localizado a maior megalópole do mundo? Peraí que eu estou procurando. Está nesse parágrafo aí, tá? Em qual país está localizado a maior megalópole do mundo? Tá nos Estados Unidos? Não. Não. A maior megalópole do mundo está localizada no Japão. Ok. Então, de acordo com o texto, Japão. Bom, para finalizar essa parte, eu quero que a Amanda me responda. Vamos lá, Amanda. Você que foi a que apresentou o assunto para nós, não é isso? Vamos lá. Quais cidades formam a megalópole de Renana, na Europa? Amanda, de acordo com o texto. Repete para mim, Wander. Amanda, quais são as cidades que formam a megalópole de Renana, na Europa? Está na página 36? 36, segundo parágrafo, última linha. É mais uma megalópole. Espera, página 36, última linha? Página 36, segundo parágrafo, última linha do segundo parágrafo. Antes do título, as cidades globais. Renana, envolvendo as cidades de Stuttgart, Colônia e Düsseldorf, na Alemanha. Ok. Então, vocês perceberam, né, que nós temos, então, aí algumas megalópolis, né, em especial a Washington, né, nos Estados Unidos. Nós temos aí, em destaque também, Chip-Pits, no próprio Estados Unidos, que é localizado aí na região dos Grandes Lagos. Vocês sabem que, fazendo divisa ao norte dos Estados Unidos com o sul do Canadá, nós temos ali 5 lagos grandiosos, tá? E que essas cidades, Chicago, Pittsburgh, Cleveland e Detroit, estão margeando esses lagos aí, dentre eles o Superior, Michigan, o Huron. São lagos assim, importantes e grandiosos, por isso que fala, né, que está localizado próximo aos grandes lagos entre Canadá e os Estados Unidos. Muito bem. E na Europa também temos, né, a megalópole de Renana, envolvendo as cidades de Stuttgart, Colônia, Düsseldorf, na Alemanha. São cidades também que a conurbação somou, né, todo esse conjunto aí de populacional. Embora a Alemanha, na Europa, a maior parte dos países da Europa são desenvolvidos, então não tem tanto problema de infraestrutura. Bom, dando sequência então aí, nosso tempo passa muito rápido, então vamos lá então. Luiz Eduardo, as cidades globais, agora é com você essa parte aí. Então vamos lá. Eu vou fazer que nem eu fiz na última, que eu peguei alguns trechos do texto e expliquei por cima depois. Então vamos lá. O primeiro que eu peguei foi: nesse contexto, se estabelecem as cidades globais, que não estão diretamente relacionadas ao número de pessoas que abrigam, mas sim à importância política e econômica que tem e que influencia as demais regiões do planeta.
Ou seja, as cidades globais não precisam necessariamente ter tanta coisa em si, porém elas têm que ter alguma importância política, tem que ter dinheiro nesse local, então acaba que a maioria das cidades que estão nesse nível, elas são bem evoluídas, tendo ter uma infraestrutura boa, tem matéria-prima, mercadoria, trabalho para todos, etc. As cidades globais são, portanto, centros de poder. Elas são centros de poder pelo motivo da, como eu expliquei no anterior, ter muito importante política, o que acaba que eles influenciam bastante nas coisas que falam. E além da economia que ajuda o Brasil e ajuda todo mundo que mora. São espaços de administração e planejamento da economia mundial, onde se localizam os principais polos financeiros, comerciais e de serviços do mundo, e onde estão sediados os órgãos internacionais e os centros de informação do planeta. Nesses locais que são considerados como cidades globais, tem muita coisa relacionada a poder e tem muita coisa relacionada à melhor convivência das pessoas. Por exemplo, como que me falou, planejamento e administração da economia mundial. Eles conseguem administrar muito bem o dinheiro de suas cidades, que conseguem influenciar as outras cidades a fazer o mesmo, fazendo com que o país tenha mais dinheiro e acaba que todo mundo fica com mais coisa para fazer, fica mais sustentado, fica mais, digamos, acomodado com as coisas. Eu peguei o último que está lá embaixo. Entre as cidades alfa, Londres e Nova York são consideradas alfa++, ou seja, são as duas cidades comandantes da globalização. Em seguida temos alfa+, cidades como Tóquio, Xangai e Paris, e posteriormente alfa, destaque para São Paulo. Essas cidades, elas são várias cidades que, só de você ver o nome, você já sabe que elas são importantes, que você já conhece, já deve ter ouvido falar em Xangai, ou em Tóquio, ou em Nova York e Londres, e que são as cidades que têm, digamos, mais dinheiro entre todas as outras praticamente, e mesmo se não tiver a maior quantidade, ela tem melhor administração sobre o dinheiro. Isso que ajuda eles a se manter. Porque, por exemplo, como a gente pode ver no mapa, a gente tem vários alfa menos, como Lisboa, Istambul e Nova Delhi. Tem os alfas normais, com destaque a São Paulo, que está aqui no Brasil, tem Buenos Aires, Los Angeles, São Francisco, etc. Alfa mais, que pode ser destacado Xangai, Hong Kong, Sydney, Singapura, e as duas líderes que eu falei no texto anterior, que são Nova York e também Londres. Então, fazendo um resumo de tudo, as cidades globais são quem tem a melhor administração política e econômica. Ok, enquanto você estava falando aí, eu visualizei para os seus colegas o mapa, né? Visualiza novamente, dá uma olhada na tela, esse formatinho que estava sendo visualizado enquanto você falava, e já pegando, né, essa ideia aí, da questão aí, das cidades globais. Então, de acordo com o mapa, dá para você ver onde que está o centro do poder, digamos assim, que envolve, né, não a questão agora aglomeração, população, e sim a questão política e econômica, a maneira de fazer o dinheiro circular, né, que são os grandes empresários, aqueles que têm o poder político através do recurso econômico que tem sobre as suas mãos em avançar em países periféricos para ali impor, né, toda a sua estrutura, independente se tem infraestrutura organizacional envolvendo a população. Tá? Aí vem a questão, né, da mobilidade, vem a questão ambiental, né, como a gente já percebeu que uma coisa está puxando a outra. Então, esses grandes empresários querem
a todo custo o crescimento, o lucro, independente se a região oferece condição social para isso, porque econômica ele sabe que lá oferece porque está chegando lá. Então, as cidades Alfa 2, né, são as cidades que têm o comando do processo de globalização. Então, nós temos aí a megalópole Washington, em destaque, né, e lá na Europa, a megalópole Renana, né, puxando pela Alemanha e os demais aí. E nós estamos na condição de alfa. Então, nós recebemos essa tecnologia dos alfas mais. Bom, pegando então aí toda essa fala sua aí, foi muito importante, de acordo com o texto, você deixou bem claro para nós, então, que o que são as cidades globais? São cidades que têm aí crescimento tecnológico, né, como você mencionou, elas, por estar ali, a economia está concentrada ali, isso nas cidades de países centrais, tá? Há um aumento da mobilidade envolvendo a questão do dinheiro, né, o capital, o fluxo de capital, além do trabalho, das mercadorias, matéria-prima e, com certeza, o turismo soma em tudo isso aí. Então, assim surgem as cidades globais, de acordo com o texto aí, nos informa que tem a ver com a importância política e econômica que possui e influenciam as demais regiões. E um detalhe, não estão diretamente relacionados ao número de pessoas que possuem, de acordo com o texto, e sim com a questão político-econômica. E você sabe, né, resumindo, é o poder financeiro desses grandes empresários aí em se estabelecer e chegar a outros espaços, independente se a condição social lhe permite ou não. Às vezes querem se estabelecer ali e todo o processo de produção, exploração. Tá? Bom, diante de toda a informação, Luiz, escolha para mim um aluno para responder uma pergunta rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Luiz Fernando. Luiz Fernando, de acordo com o texto, a pergunta é: o que são as cidades globais? As cidades globais, elas não estão diretamente relacionadas ao número de pessoas que abrigam, mas sim a importância política e econômica que tem e que influencia as demais regiões do planeta. Sim. De acordo com o segundo parágrafo, duas palavrinhas e reforço que você falou, que as cidades globais, então, são centros de poder. E, ao mesmo tempo, você já pegou o gancho para a segunda pergunta que eu iria fazer, né? Como são esses espaços de poder? Então, você já falou, né, que são espaços de administração e planejamento da economia mundial, onde se localizam os principais polos financeiros, comerciais, serviços e sediados em órgãos internacionais, né? E os centros de informação do planeta. Ok. A gente já me adiantou um pouquinho aí. Luiz Eduardo, escolha mais um colega para a próxima pergunta. O Gabriel. Gabriel, então vamos lá. A pergunta aqui. De acordo com o texto, quais cidades globais existem no Reino Unido? No terceiro parágrafo você já consegue a resposta aí. Não são quais. Quantas cidades globais existem no Reino Unido? Quantas? De acordo com o terceiro parágrafo, quantas cidades ali? Mais de 170 cidades globais no mundo. Ok. Respondida a pergunta. Mais um colega aí, Luiz Eduardo, o que você escolhe? O Arthur. O Arthur. Vamos lá, Arthur, para a próxima pergunta aí. Quais são os níveis de importância segundo o estudo de classificação desenvolvido pela unidade britânica? Como é que está classificado isso aí? Está até em negrito aí a informação. Segundo a Universidade do Reino Unido. 3 palavrinhas aí que foram mencionadas aí, uma delas, a primeira, também está em destaque no mapinha aí que nós vimos aí, né?
Ó, ela tem destaque aqui no Londres e matinha. Nova York são consideradas alfa mais mais. Não entendi. Repita, por favor. Entre as cidades alfa, Londres e Nova York são consideradas alfa mais mais. Ou seja, são duas cidades comandantes da globalização. Em seguida, temos alfa mais, com cidades como Tóquio, Xangai e Paris. E posteriormente a alfa. Destaque para São Paulo. Ok, não, se você, ok, tá certo. Você também me respondeu a próxima pergunta, mas a que eu fiz a você tem, sim, um pouco do que você me falou, mas não podemos esquecer também do beta e gama, né? Mas a expressão alfa foi mais destinada aí para essa apresentação em termos de questão de poder, de abrangência e dominação em relação às demais. Ok, Luiz Eduardo, pela sua apresentação. Nós temos aí nosso próximo assunto, que vai ser, né, os desafios para as cidades do século XXI. Quem não assistiu o vídeo, que foi exibido antes de a gente começar a live, eu vou postar o link dele no nosso grupo, 7 minutos, né? Fala muito bem sobre esse tema aí. E esse tema, ele será, né, hoje não é mais possível a gente dar sequência ao nosso trabalho, que a próxima, vocês não estão próximo do intervalo, né, que é 9h40, não é isso? E, então, Felipe, que bom que você está aí, e na nossa próxima aula você é o primeiro e o Arthur, logo em seguida, para fechar esse assunto. Então, nós vamos parar a apresentação aqui. Muito boa a participação de vocês, tá? Isso é muito legal, né? Esse momento da gente estar, você participando, o colega sugerindo que você participe também, respondendo uma pergunta partindo de mim. É assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento e a gente vai diversificando o nosso trabalho. Mas eu gostaria de deixar uma tarefa, a página 38 e 39, tá bom? É a tarefa para vocês fazerem aí, e em breve eu solicitar o envio das imagens. Lembrando que lá no grupo, né, já enviei a correção das páginas 15 e 16, 20 e 21, e também 22 a 25. E solicitei também a imagem das atividades da página 32 e 33. Posso me enviar também, para que a gente possivelmente possa enviar as correções em breve. E, como tarefa, página 38 e 39. Por enquanto, é isso aí, tá? Eu agradeço a participação, né, de todos, e vocês tenham uma próxima aula com bastante estudos, discussão, participação. E alguém quer falar alguma coisa antes de nós finalizarmos a nossa live de hoje, nossa aula de hoje? Eu não tenho nada para falar. Eu acho que foi interessante a aula de hoje, porque todo mundo participou. Ok. Então eu agradeço então ao Arthur, Felipe, Gabriel, Cauê, Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Amanda, com certeza com um probleminha de sinal, não está mais, mas está valendo. E daqui a pouquinho nossa aula será postada lá no canal do colégio. Então, a todos vocês, um bom dia, parabéns pela participação, e como o Luiz Fernando falou, é assim que a gente vai aprendendo, participando, e coletivamente um ajudando o outro. Passa, repassa, responde, e assim a gente vai conseguindo entender o nosso conteúdo. Então, um bom dia para vocês, até a próxima aula. Até. 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 Tchau.